que João vai dizer que se Cristo está em mim, eu não permaneço pecando. Eu não vivo na prática do pecado. Eu não compactuo com o pecado. Eu não tenho mais prazer no pecado. Por quê? Porque Cristo está dentro de mim. Então é Ele que dita as regras da minha vida. É Ele que determina o meu posicionamento. É Ele que muda a minha mente. É Ele que mata essa velha natureza que existia e faz nascer uma nova criatura dentro de mim. Entende? Então João está falando sobre isso. Aqueles que se tornaram filhos de Deus, ou seja, é um direito. Não significa que todo mundo que nasceu nesse mundo é filho de Deus. Porque quem nasce é criatura. Filho de Deus é quem recebe Ele como pai. Quem não recebe Ele como pai não pode se tornar filho. Quem não recebe os princípios dele como pai não tem o direito de herança, não tem o direito de salvação. Então a graça, ela é um direito, mas não significa que ela é para todos, né? Ah, pastor, então como assim não é para todos? Então nem todo mundo vai se salvar? Não, todo mundo que quer se salvar, que tem o direito de reconhecer Jesus como Filho de Deus. Porque o mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então quem determina um caminho de salvação não é a igreja evangélica, não é a igreja católica, não é o espiritismo, não é a Umbanda, não. Quem determina o caminho de salvação é Cristo. Segundo a Bíblia, é Jesus. A mesma disse, Jesus falou: eu sou o caminho. Paulo disse que só há um mediador entre Deus e os homens. Qual o nome dele? Jesus Cristo. Então é somente através dele que eu consigo vida eterna. É somente através dele que eu consigo salvação. É somente por ele que eu consigo a herança da eternidade. Não existe outro caminho. E quem determina o caminho é o próprio Cristo. Agora, qualquer que permanece nele não vive no pecado. E há uma diferença aqui que eu preciso saber separar nesse versículo aqui. Ele não está dizendo que qualquer que vive nele não vai estar pecando. Ele está dizendo não vai estar vivendo no pecado. Você precisa saber separar. Por quê? Porque às vezes pela falta de interpretação você acaba se culpando, se martirizando por uma sentença que você não vai ter condição de pagar. Você precisa saber interpretar o sentido aqui. Quando João está dizendo assim, qualquer que permanece nele não vive pecando, significa que ele não vive na prática do pecado. João está falando aqui sobre prática do pecado e não literalmente sobre erro, sobre falha, sobre fraqueza. Ele está falando sobre permanência no pecado, sobre praticidade no pecado. Então, se ele está em mim, eu não vivo no pecado. Isso não significa então que eu não vou errar, que eu não vou falhar, que eu não vou pecar? Claro que não. Eu vou falhar, eu vou errar. Por quê? Porque a minha natureza ainda é corruptível, ainda é destrutível. Essa carne que eu tenho que matar ela a cada dia, ela constantemente tenta me levar para longe de Deus. Isso só vai mudar depois que Jesus vir, a gente subir, ir para a glória. Aí a gente não erra mais. Agora, enquanto a gente estiver aqui na terra, nós vamos errar e vamos falhar. Todavia, toda vez que eu coloco o meu coração na palavra, a palavra ela vai pautar as minhas decisões, ela vai direcionar o meu caminho, a ponto de fazer eu fugir do pecado, fugir da aparência do mal, fugir daquilo que me afasta de Deus, fugir daquilo que me leva para o inferno, para a destruição. A palavra me dá esse caminho, a direção. Agora, enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou ser falho, eu vou errar. Então, quando João fala qualquer que permanece nele não vive pecando, ele está falando sobre prática do pecado, não é literalmente sobre erro, sobre falha. Ok? Que se você interpreta esse texto dizendo que qualquer que nasceu em Cristo, nasceu de novo, nunca mais vai pecar, você vai assumir uma conta que você não vai ter condição de pagar. Você não vai ter condição de pagar. Porque por mais que você consiga ter todos os frutos do Espírito, você vai continuar errando, você vai continuar falhando, porque você é homem. Só Cristo teve a condição de morrer por nós, numa condição perfeita, e de levar na cruz os nossos pecados. Só Ele não pecou, o resto, todos nós vamos falhar e vamos pecar.
Então esse texto aqui não significa você não falhar, você não errar, você não pecar. Esse texto significa você permanecer no pecado, que são duas coisas totalmente diferentes. Então, quando o João diz, qualquer que permanece nele não vive pecado, ele está dizendo o seguinte: se Cristo está dentro de você, se Cristo permanece em você, se Deus está dentro de você, se você nasceu de novo, você não permanece na prática do pecado. O que é isso? Eu errei, Senhor, me perdoa, não quero mais fazer, levantei a cabeça, mudei de foco. Errei de novo em outra área, Senhor, me perdoa, eu estou caindo direto nessa área, eu quero mudar, arranque isso de mim, me ajuda a mudar, reconheci meu erro, levantei a cabeça, permaneci com ele. Então, eu não permaneço na prática do pecado, por quê? Porque tem um Cristo dentro de mim, que grita todo dia dentro de mim, cara, isso está errado, hein? Você não pode ficar nesse caminho. Isso aí é a tua antiga natureza. Isso aí é a natureza falha. Isso aí é o tempo do velho homem. Isso aí é do tempo que você não era transformado. É o Espírito Santo gritando aqui dentro de você. Porque você não pode permanecer no pecado. A partir do momento que eu vivo na prática do pecado, aí eu desconheço os valores de Cristo dentro de mim. Né? Se eu vivo na prática do pecado, João diz ainda mais forte. Ele diz o seguinte: qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Aí o pessoal se escandaliza quando eu falo para algumas pessoas num princípio que eu creio. Tem gente que se escandaliza com isso que eu vou dizer para você, que eu digo que eu não acredito que alguém que viveu uma experiência com Deus possa desviar da igreja. Não é possível. Aí o pessoal começa a citar os discípulos da Bíblia. Não, mas Pedro, mas é aquilo, meu amigo. Todos os discípulos da Bíblia só se converteram depois que Jesus ressuscitou. É só você ler o texto lá. Pedro era pescador. Depois que ele viu Jesus no Calvário, ele voltou para a pescaria novamente. Ele voltou a fazer a mesma coisa que ele fazia quando Jesus se encontrou com ele a primeira vez. Ele só se converteu depois da ressurreição. Todos eles. Todos os discípulos. Por quê? Porque o processo dos discípulos com Jesus, os 3 anos e meio, foi um momento de aprendizado, foi um momento de ensino, de conhecimento. Eles não haviam sido transformados. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes ele dizia que amava Jesus e depois traía? E não é só Pedro, também não estou pegando só no pé de Pedro. Os outros discípulos também. Os outros só foram se converter de verdade depois da ressurreição. Ok? Depois da ressurreição que viveram uma experiência mais profunda com Deus, com a manifestação do Espírito Santo. Então, cara, se você vive uma experiência real com Deus, é impossível você se desviar do Evangelho. Impossível. Eu não acredito que uma pessoa que conheceu Cristo de verdade, que experimentou o seu poder, que conheceu Jesus, que viveu algo real na sua vida, possa se desviar desse princípio, procurar outro caminho. Ah, pastor, mas eu já vi muita gente se enfraquecer. Eu não estou falando de fraqueza. Eu não estou falando de fraqueza. Eu estou falando de desviar do caminho. É porque as pessoas não sabem interpretar o sentido da palavra. O que é desviar do caminho? Pô, o cara é crente, está seguindo Jesus. Não gostei disso aqui, isso aqui não está legal para mim, vou para macumba. Por quê? Eu não sei, não me identifiquei. Não encontrei o que eu queria, não recebi no tempo que eu queria, então eu vou sair da igreja e vou para macumba. Ele desviou do caminho, ele foi para outro caminho. Entendeu? Isso é desviar do caminho. Esse cara nunca conheceu Jesus. Esse cara nunca experimentou o poder de Jesus, uma experiência verdadeira. Ele viveu pelaquilo que os outros falaram para ele, não pelaquilo que Jesus fez através da vida dele. Sabe? Quando você conhece a Deus de ouvir falar, isso não vai marcar a sua vida. Jó falou isso, gente, sendo um dos homens mais justos que pisou na terra, né? É óbvio que Jesus ele foi o maior de todos eles, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, mas você vê Deus comentando de Jó, no capítulo 1, observaste meu servo Jó, homem temente, fiel, justo. E ele vai dizendo nos últimos capítulos dele, que antes ele conhecia Deus de ouvir falar, mas depois os seus olhos passaram a ver. Percebe isso aqui? Então,
ele ouvia muito falar de Deus, mas ele só conhecia Deus de verdade depois que ele passou o processo, depois que ele passou pela aflição, pela dificuldade. Aí isso gerou uma experiência profunda. Agora eu estou vendo ao Senhor. Antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, enquanto você passa uma vida inteira ouvindo falar do que ele fez, do que ele faz, você não experimenta algo profundo. Você quer ver algo tremendo? A todo tempo você vê no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Deus dizendo: Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, queria se revelar agora para Jacó. E eu estou falando daquele período em Betel, eu estou falando daquele período em Jaboque, no Val de Jaboque. E você vê Deus se apresentando para Jacó dessa forma: porque eu fui o Deus do seu pai, o Deus do seu pai Isaac, o Deus do seu pai Abraão. Você vai perceber isso, quando Deus se apresentava para Jacó, em Betel, como também no Val de Jaboque, Deus se apresenta dessa forma: um anjo vem e diz: olha, o Deus que eu que fui com Abraão, eu que fui com Isaac, agora também estou te escolhendo, através de você, tal, e começa a falar das promessas. Perceba, até então Jacó conhecia Deus como o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas não conhecia como Deus de Jacó. O que é o Deus de Jacó? É a experiência entre ele e Deus. Então, o que converte alguém à fé, o que transforma alguém para viver uma nova vida com Cristo, é uma experiência genuína com Deus, uma experiência verdadeira com o Espírito Santo. Não é algo que ele ouviu falar. Né? Por exemplo, você pode pregar para o teu filho, você pode falar de Jesus para o teu filho, você pode ensinar ele na igreja, que a Bíblia fala: ensina o teu filho no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Você vai colocar princípios dentro dele. Você pode pregar, mas o que vai fazer ele permanecer na fé é a experiência que ele viveu com Deus. Ele tem que viver a própria experiência dele. Ele tem que conhecer Deus da mesma forma como você conheceu. Eu estou dizendo o seguinte, que não basta você ouvir Deus pelas coisas que Deus fez na vida dos outros, pelo que Deus fez na vida de alguém. Você tem que ter a tua própria experiência. Você tem que conhecer Deus de verdade. Você tem que experimentar o poder dele de verdade. Agora, a partir do momento que você conhece a Deus, amigo, você não volta para o mundo. Você pode enfraquecer, você pode se cansar, você pode ficar desanimado, você pode perder a vontade de tantas outras coisas, mas desviar, procurar outro caminho, dizer: não, Deus não existe, eu vou para macumba. Deus não existe. Não existe, você não conheceu Deus de verdade, você não experimentou o poder dele de verdade. Você até viu sinais do que ele fez na vida dos outros, mas você não conheceu ele na intimidade, porque é impossível você conhecer esse amor, é impossível você conhecer o poder dele, você saber quem ele é e se afastar dos princípios dele. Sabe? Procurar um outro caminho. Alguém vai dizer: alguém pode falar: mas o povo de Israel, que constantemente eles caminhavam com Deus, depois se afastavam. Pois é. Muitos que caminhavam naquele tempo não se converteram, não conheceram Deus de verdade, não experimentaram a essência. Por quê? Porque você vê constantemente o povo adorando a Deus e adorando a bezerro, adorando a Deus. Se eu experimento Deus no meu dia a dia, no meu interior, no meu coração, se eu falo com Deus como Moisés falava, que a Bíblia diz que ele falava com Deus face a face, como é que eu vou desviar disso, gente? Uma vez que eu tenho ciência que aquilo que eu ouvi, que aquilo que eu vivi não é teoria, é prática, é verdadeiro, é essencial. Então a carta de João vai dizer para nós no capítulo 3, verso 6, que aquele que permanece nele não vive no pecado. Então ele não caminha na prática do pecado. Por quê? Porque Cristo está aqui dentro, cara. Jesus está aqui dentro, o Espírito está aqui dentro. Então ele aponta para mim os erros, ele aponta para mim as falhas. Você não vive mais na prática dos seus erros. Porque se Cristo está em mim, eu não permaneço pecando.